Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente quer bater um papo aqui sobre Exus e Pombagiras para a gente desmistificar, quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, porque eu mesma já tive preconceito com essa linha que eu não conhecia. Eu iniciei minha busca pela espiritualidade através do espiritismo kardecista. E no centro que eu frequentava, a galera lá falava mal, assim, né, de linhas da Umbanda, falava mal da Umbanda. E aí eu entrei na onda, tinha preconceito e fui quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas com a espiritualidade, praticando, vivenciando. Depois que eu estudei espiritualidade metafísica no Espaço Entre Vidas com o professor Marcelo Cotrim e passei a voluntariar como médium, então eu tive as experiências com essas linhas e hoje a gente quer falar aqui com vocês como elas atuam de maneira prática no dia a dia, né, através assim da nossa manifestação na vida, né? Uhum. Porque assim, as pessoas confundem muito a energia de orixá com entidade, com espíritos, né? E as energias, essas energias como o Candomblé explica, são energias cósmicas, assim, não tem um rosto específico, um jeito de corpo específico. Então são energias cósmicas, como a energia dos sete raios. Né? São energias que contêm informações específicas, como o raio azul, por exemplo, de maneira geral, é o raio da ação. O raio rosa traz a sensação, a informação do amor, amor incondicional. O raio branco, da criatividade, da arte, da busca. Então, assim, nos orixás é a mesma coisa. E dentro dos orixás tem os Exus e Bombogiras, né? Pombagira é um nome que foi adaptado aqui para a língua portuguesa, né, do nome original Bombogira. E os Exus e Bombogiras ou Pombagiras são energias que representam a energia Kundalini. A energia Kundalini no aspecto masculino dos Exus e no aspecto feminino da energia Yin das Pombogiras. Então, Exu, Kundalini Yang, Pombogira, Kundalini, Yin. Já que você trouxe esse conceito, né, dessa dualidade, energia yin yang, é muito legal para a gente exemplificar na nossa vida, assim, para que a energia elétrica chegue nas nossas casas, no trabalho. Ela precisa, a energia elétrica, ela tem as polaridades, ela precisa funcionar, precisa não, ela funciona através das polaridades, ela precisa da parte positiva e da contraparte negativa, certo? Então a corrente elétrica tem essas duas partes, certo? Uhum. Porque assim, para haver movimento precisa de ter polaridade, senão a energia ela é parada, né? É como se fosse a energia da criação de tudo que há. Ela era parada, vamos dizer assim, bem metaforicamente, e surgiu as polaridades, e daí surgiram as mônadas, os raios, e etc., galáxias, etc. Então, para que haja movimento, a gente precisa de polaridade. Isso é física simples, né? Igual a Cintia estava falando, do interruptor, da energia se movimentando. E as energias de Exu e Pombogira são energias negativas. Por favor, não pensem que negativo é mal, é ruim, né? É destrutivo. A energia oposta a isso é a energia do Ori, na, na, nos orixás. Então, assim, o Ori é a energia positiva, é a energia do Corona Chakra, da energia da coroa, vamos dizer assim, e a energia de Exu e Pombagira é a energia Kundalini, é a energia feminina, a energia negativa, passiva, que é o princípio que contém o potencial de movimento, que precisa de ser acionado pela energia positiva, que é a energia masculina, que é a energia que vem do Sol, por exemplo, que é o Forrá. Então, assim, tem vários nomes para essa energia. Energia vital, que é a energia Kundalini, né? Também conhecida como energia vital. E para que haja movimento, vamos dizer assim, espírito-matéria, olha só que interessante, espírito-matéria.
precisa de ter essas polaridades. E a polaridade negativa, as polaridades negativas, tanto feminina quanto masculina, do yin yang, nesse caso, é o nosso corpo, é a nossa reencarnação, em comparação com a energia do espírito, que é uma energia em relação à matéria. Então, toda essa questão de energia positiva e negativa, ela é relativa. Então, o corpo em relação ao espírito, ele é negativo, ele é energia feminina, enquanto o espírito é uma energia masculina. Por isso tem o retorno ao pai. O pai é uma energia masculina, uma energia positiva. Ou seja, quando a gente morre, a gente volta para essa energia mais sutil. E a energia mais densa é a energia feminina. Parece meio confuso, mas assim, é só Vamos pensarmos... falar assim de maneira mais prática na vida, porque né, o Fernando está trazendo um conceito teórico muito mais complexo assim, não é todo mundo que entende. Então vamos pensar assim. Não, só para exemplificar, na Umbanda, porque é a Umbanda ou o Candomblé que fala muito, né, dessas energias de Exus e Pombagiras. Hoje eu estou até de vermelho aqui, batom vermelho, porque as Pombogiras, elas utilizam muito dessa vestimenta, dessa cor, porque chama atenção, porque é uma cor ligada à parte da sedução da mulher, e sedução também tem as polaridades, pode ser positiva ou negativa, depende tudo da nossa intenção, certo? A Umbanda, ela trata muito como linha da esquerda. Aí, na vida prática, o que a gente pode relacionar, né? A gente fala muito, eu e o Fernando aqui, da multidimensionalidade. Então, a vida aqui na matéria e a vida no plano de dimensões espirituais, né? Outras dimensões não palpáveis, elas coexistem, elas estão a todo momento atuando. Não é porque o corpo biológico morreu que a consciência que atuava através daquele corpo deixou de existir. Tem até, né, uma frase muito conhecida que na natureza nada se perde, tudo se transforma. O corpo biológico vai para a Terra, vai ter aquela decomposição da matéria, biológica, né? Mas a parte etérica que traz toda a consciência daquele ser que manifestou aqui continua. E o que acontece em relação a esses seres que a gente chama de Exus e Pombogiras? Quem eles eram enquanto estavam encarnados? Muitas vezes eles utilizaram de uma encarnação de uma maneira mais, como que eu posso dizer? Intensa, né? Intensa, mas também com experiências que não foram tão bacanas assim, né? Por exemplo, como... Por exemplo, eles tiveram uma vida muito boêmia, eles tiveram uma vida muito ligada à sexualidade. Ligada à guerra, combates, eles tiveram uma vida ligada assim onde o corpo físico ele teve uma atuação dos 5 sentidos bem exacerbados. Isso mesmo. De tantos os chakras inferiores quanto superiores, através do mental, né? Porque a gente pensa, a gente tem a consciência aqui do que a gente está fazendo e manifestando a todo momento, mas eles utilizaram muito dos chakras inferiores, com os instintos ainda animalescos, sexualidade exacerbada, bebida, como que eu posso dizer, competição, ou muitas vezes nem sempre foi só nesse aspecto, muitas vezes foi na luta da vida mesmo, no dia a dia, no sofrimento, porque a gente vem de uma história com muita escravização das pessoas. Então, muita gente que vai na labuta ali, ralou, passou muitas condições difíceis e dolorosas através de sofrimentos, e eles têm a consciência de todo esse processo marcada nos seus registros, né, que a gente chama registro acásticos, no seu psicossoma, no seu perispírito. E isso não se perde. Todas as experiências que a gente tem ao longo da vida estão registradas. Vai embora o corpo biológico e toda essa experiência fica registrada aí a gente chama de alma, né? Aí eles podem atuar
né? Quando eles têm a consciência de que a parte que não foi legal da sua vida, eles querem transformar isso em algo muito positivo e querem ajudar seres que passam pelas mesmas dificuldades ou que estão aqui encarnados na labuta, tentando dar o seu melhor, eles escolhem agora ajudar as pessoas, né, na vida, a terem consciência, a saírem dos vícios. Eles tiveram a experiência, negativa, vamos dizer assim, da sua vida, e hoje eles escolheram ajudar pessoas. Então, na proteção, protegendo de acidentes, protegendo de doenças, protegendo de ataques de outras consciências imaturas. E aí eles vivem na dimensão mais densa, mais próxima dos encarnados, né? Uma energia que muitas vezes a gente sente. Então, quantas pessoas aí que sofrem, que são livrados de grandes acidentes, eles têm a proteção e energia próxima desses Exus e dessas pombogiras, né? Porque eles são essa, como dizem, né, em várias linhas, eles são a ponte entre os deuses, né, essas energias que eu expliquei no começo, e os humanos, os nossos corpos biológicos, a nossa dimensão física. E para que haja essa comunicação ou essa influenciação de seres mais sutis, de camadas mais sutis do extrafísico, a gente precisa de intermediários. E esses intermediários são chamados de Exus, que a palavra Exu, ela significa esfera de energia, e esfera de energia em movimento, né? E Exu não é uma pessoa, é como se fosse um cargo, uma profissão, vamos dizer assim. Isso, igual os policiais. Comparando com a nossa sociedade aqui intrafísica, material, é como se fosse uma profissão. Bombeiros, policiais, tem muito dessa energia, né? Como se for a Iemanjá, por exemplo, a energia de Iemanjá é a energia que está relacionada com o mar, com pescadores, com barco. Então, assim, essas informações têm características específicas, e os Exus são arquetípicas, isso mesmo. E esses Exus e Pombogiras, essa energia se movimenta muito, por isso que não é à toa que as mulheres dançam. Tem música, né? Os arquétipos masculinos de Exu são fortes, mas não precisa ser forte para ser Exu, né? O caboclo fundador da Umbanda era um ex-padre, olha só que interessante. Então ele teve uma vida como padre, viu que fez muita besteira contra os povos originários e decidiu recompor, virar o jogo e ajudá-los no processo de evolução espiritual. E aí ele se apresentou como um caboclo e não como um padre. Ele se mostrou como padre para o Zélio Fernandes, né, que foi o médium que iniciou esse processo aqui no intrafísico. Ele se mostrou e falou: eu era assim, só que agora eu sou assim e eu quero espaço para que as entidades, os espíritos relacionados com os africanos e índios massacrados pela colonização possam se manifestar e evoluir e caminhar junto com os encarnados, né? Então, assim, só voltando para os Exus, são entidades ligadas a um tipo de energia, de movimento, de ação, né? Então, assim, as pombogiras, muitos associam, desculpa pessoal, muitos associam a prostitutas. E não deixa, assim, de ser antigas prostitutas que tiveram essas experiências e muitas vezes experiências bem dolorosas, né, com o processo do seu corpo. Mas se a gente parar para pensar na história do feminino, da mulher, grande parte das mulheres na evolução, elas eram usadas e ainda até hoje são muito usadas, né? Então, o que acontece? Às vezes a mulher desperta para esse abuso da sua feminilidade, da sua sexualidade, e aí ela vai para o extremo oposto. Até que a gente chegue num equilíbrio da nossa consciência, porque quando a gente é muito abusada, a gente passa por experiências que doem, que causam traumas, muitas vezes a gente vai experienciar o extremo oposto. Então, se eu fui aquela pessoa submissa que o marido chegava e usava da sexualidade, né, de maneira agressiva, invasiva a mulher tinha que servir o homem, né, no momento que ele queria,
de qualquer forma, não importa se ela não tá legal, se ela não tá bem, se ela tá em período menstrual, não importa. A mulher sempre foi usada como procriação e satisfação do prazer masculino. Qualquer semelhança com o planeta Terra é mera coincidência, né? Como diz as novelas. Por quê? Tudo que você falou, a gente pode adaptar para o planeta Terra, desse abuso, dessa invasão, dessa destruição, né? E o planeta Terra representa a energia feminina, enquanto o Sol masculina, né? Só para contextualizar no macro, né? Se a gente for parar para pensar, a gente vai ter tudo é positivo e negativo aqui, pelo menos no nosso planeta, não tem como escapar dessa dualidade, né? Quando a gente transcender, ascensionar, pode ser que a gente vá para outros planetas, mas aqui ainda na Terra tem a dualidade. Aí você falou, né, da Terra que é abusada, planeta Terra, tem invasão de extraterrestres, não cabe nesse vídeo falar sobre isso, mas se a gente parar para falar só do Brasil, vamos falar do Brasil. Que o Brasil, como que o Brasil foi descoberto? Através da colonização, né, dos europeus, chegaram aqui, invadiram, massacraram os povos originários que já existiam aqui. Então a história conta a versão assim bem distorcida do que foi essa independência, e isso a gente vai associando tudo que acontece no macrocosmos, acontece no nosso universo microcosmos individual de cada um de nós. Então, voltando para a parte da mulher, do abuso do feminino, a mulher, ela traz na sua história, a mulher, assim que eu falo, gente, é da energia feminina, porque pelo menos nós concebemos que já tivemos outras existências antes dessa, teremos mais. Eu já tive várias experiências, só eu com o Fernando, de outras vidas, e eu já me vi tendo experiência como homem. Mas eu tenho muito forte, muito exacerbada a energia maternal, a energia feminina. E nessa vida eu vim para curar, assim, a grande parte da minha existência foi marcada pelo machucado do meu feminino. Eu já fiz 2 cirurgias da endometriose, tem todo esse contexto com os órgãos femininos machucados, porque tem a ver com a alma machucada de várias vidas. Tirei o útero, precisei, então assim, a minha questão do feminino estava tão machucada que somatizou de forma muito intensa no meu corpo físico. Tem mulheres que estão assim, tem a dor da alma, estão se trabalhando, espero que diminua cada vez mais essa questão da endometriose, do câncer, né? Mas a gente sabe que tudo isso está associado à dor do feminino. E o que a gente veio, o planeta Terra está precisando dessa cura. E o preconceito com as energias dos Exus e das Pombogiras, que se a gente parar para analisar a história foi marcada por inquisição das bruxas. As bruxas tinham a naturalidade do ser, elas buscavam interagir com a natureza, com o seu feminino junto com a natureza para manifestar com toda a sabedoria ancestral, né? De acordo com o seu lado intuitivo. E isso foi massacrado. Por quem? Pela religião. E a religião é representada exclusivamente por homens. Isso. Pela energia masculina, que é o Sol, que é o Yin, que é o Yang, que é a energia da informação. Não é à toa que eles pegavam a informação manipulada, óbvio, e enfiavam essa informação goela abaixo das pessoas, dizendo que estava certo, que estava errado, e que estava errado era para ser punido, eliminado e destruído. Porque a energia de destruição, ela é masculina. A explosão, ela é masculina. O decepar, ele separa. O que separa é masculino. Isso o que eu estou falando agora é energia neutra, né? Se você tem um alimento em cima da mesa, assim, da tábua da cozinha, e você parte ele em 2 partes, você está utilizando da energia masculina sobre a energia feminina, que é a energia de uma maçã, de uma abóbora. A energia do alimento é Yin, e a energia do movimento de separação é Yang. Então, voltando para a história, então, pela imaturidade das consciências no processo, tanto o planeta quanto o extrafísico, né? Vou ficar só aqui. Essa imaturidade leva a essa destruição de energias do feminino. Por quê? Porque a energia feminina, dentro dos
da mitologia que é real, de Pandora, de Eva, é a energia rebelde, é a energia que se rebelou contra a energia masculina, de dominação. Então, o que que o masculino não quer perder? Dominação. Então, o que que ele faz? Aprisiona e destrói tudo que é energia feminina, inclusive mulheres, pessoas em forma de mulheres, que reencarnam como mulheres. Porque o que as pessoas mais invejam ou querem eliminar é a liberdade do outro, quando elas não se sentem livres por motivos próprios, né? Porque todo mundo tem o caminho da liberdade, da sua autolibertação, mas escolhe fazer coisas que vão contra a natureza e aí depois acaba querendo eliminar quem tem uma energia mais de liberdade. E Exu, Pombagira representam essas energias e eles manifestam para que a gente tenha mais liberdade. E então, assim, a religião, ela não queria que as pessoas tivessem a liberdade, elas queriam que as pessoas ficassem na dependência delas, né? Então, essa dominação é até hoje. E se a gente parar para analisar o que está acontecendo muito intensamente, as pessoas nas suas sombras, nos seus preconceitos, demonstrando muita intolerância religiosa. Porque, gente, cada um que siga seu caminho, mas por que eu tenho que ir lá e massacrar a escolha do outro que está dançando, que está girando, que está promovendo na vida dela por escolha própria, acender velas e dar oferendas para os seus orixás? E por que eles fazem isso? Porque eles precisam, às vezes, para aproximar essas entidades, eles trocam com energias, eles jogam uma intenção naquelas oferendas para que eles tenham próximo essas energias deles, né? Precisa? Depende da sua consciência, da sua crença, da sua fé. Quanto mais a gente se apropria do que da confiança que eu sou a natureza e que a natureza manifesta em mim, junto, a gente cocria juntos, menos eu vou precisar de artifícios para poder ter essa energia próxima. Quando eu ainda não tenho aquela fé, quando eu não tenho a confiança integral no meu ser, eu vou fazer alguns rituais, tá tudo certo. Isso mesmo. Mas eu, por exemplo, como eu já tenho uma consciência de várias vidas ligada à natureza, é como se a natureza, ela vibra dentro de mim. Gente, é sério, isso acontece. Eu tô lavando um alface na hora que eu tô fazendo o almoço. A minha conexão com a natureza é tão intensa que eu sinto a energia da terra, de onde o alface veio. Aí essa energia já dentro de mim trabalha é uma consciência que já atua. E, por exemplo, aí eu já me ligo, se eu tô, vamos supor, gripada, só o fato de eu lavar uma alface, isso é magia, tá? Tô ensinando até magia para vocês. O fato de eu estar lavando a alface que é conectado lá com a terra, eu já imagino todas as outras ervas que estão conectadas com a terra que podem me auxiliar na cura da minha gripe. E aí essa energia se manifesta, tá na minha consciência, já faz parte do meu ser. Por quê? Porque várias vidas atuando com magia através da natureza. E você falou do nível de intensidade. Se você tem um problema mais biológico, fisiológico, de doença, de dificuldade, ou então alguém fez uma magia negra contra você, pode ser até feita com Pai de Santo, etc., ou mentalmente, que a gente vai comentar sobre isso. Assim, aí seria interessante pegar a terra e mexer na terra, pegar a erva física e tomar um banho de erva. Porque a conexão mental, emocional com a erva ou com a terra, ela é muito válida, só que ela é menos intensa do que a conexão física. Se você pega a terra, ou a erva, ou o cristal, ou o sal grosso, para poder fazer algum movimento com ele, fazer algum trabalho magístico ou energético, né? E, assim, um parêntese na nossa história, né? Tem uma pessoa que a gente está pesquisando e estudando essa pessoa faz parte de uma família e ela mexia na terra, no jardim dela e pensava e tentava dominar a vida de outras pessoas dessa família. Só no pensamento.
é uma matriarca da família, vamos dizer assim, e ela queria dominar a vida, né, específica de cada neto, filho, etc. E com isso mexendo no quintal, arrancando planta, mexendo com a terra, né, cavando a terra, plantando, Plantando. e isso pensionizando, né, utilizando o seu pensamento, sentimento e energia contra a vida de outras pessoas. E isso com as mais belas intenções, vamos dizer assim, entre aspas, parêntese, chave, colchete. E isso é magia negra. Olha só que interessante. É. Não é aquela magia negra só que você contrata para com a galinha preta e a farofa. Não, magia negra está nessas intenções. E demorou, mas a gente entendeu que esse processo é intenso por causa da mexida com os elementos da natureza. Olha só que interessante. Sim, imagina a pessoa tá lá, mexer, ó a potência disso, tá lá plantando, só que o pensamento dela tá pensando assim, ah, meu filho, eu queria que ele estivesse aqui perto de mim, ele escolheu ir para o exterior, tá estudando, ficou longe da Casou com pessoa família, tal. ou, não gosta da nora e tudo mais, e imagina a pessoa lá, e mexendo na terra, plantando e jogando essa energia consciencial, né, que a gente chama, a gente concebe que aqui nós temos só duas Dois tipos, né? condições, a energia e a consciência. Então, assim, a intenção de tudo que a gente faz, gente, tá o tempo todo materializando de alguma forma. Essa energia da consciência, ela não se perde. E essa pessoa fala muito em Deus, Jesus Cristo, né? E que pessoas desse tipo recriminam os Exus e Pombagiras e fazem coisa 1000 vezes pior do que esses Exus e Pombagiras possivelmente tenham feito em vida, Pois é. né? Porque, né, ninguém é perfeito, erraram, só que pessoas que falam em Deus e Jesus bastante fazem coisas extremamente destrutivas, tanto para elas quanto para outras pessoas, né? Porque o fato da pessoa acender uma vela e fazer uma oração todo dia, intencionando o Isso. que ela acha que é melhor para um filho, para um neto, ou para um amigo, que quer que. Quem, né? Não importa. A pessoa que ela joga ali uma energia durante uma reza, pensando somente na satisfação, no gosto dela, ela está interferindo no livre-arbítrio da outra E pessoa. isso é o conceito de magia negra. O que ela acabou de falar é o conceito de magia negra. E às vezes surte muito mais efeito do que uma pessoa que vai lá, paga alguém, faz um trabalho e, tipo assim, a pessoa que tá confiando que aquele trabalho, né, vai dar certo e vai tocar a vida, esquece. A pessoa que não faz trabalho nenhum, mas ela tá rezando, orando na igreja e tudo, todo dia, às vezes intencionando algo de uma pessoa. Ou mesmo assim, hoje em dia não tem só reza, oração. Hoje em dia tem rituais que as pessoas fazem, várias seitas. Tem outra, energização. Não, imagina. Não, TENEPS, na Conscienciologia tem uma tal de TENEPS. Imagina uma pessoa que está mal resolvida com outra, isso. está jogando energia nessa TENEPS aí, que é diária, todo dia, no mesmo horário, você pensando numa pessoa, querendo que a pessoa siga um caminho, porque todos têm falhas, né? Todos nós lidamos com as nossas sombras também. Isso, gente, é magia negra. Então assim, é muito séria essa questão da nossa intencionalidade, né? Junto com o processo de cozinhar, por exemplo, ela estava falando, a pessoa está lá cozinhando, mexendo com esses elementos e pensando mal de alguém ou está, né, querendo interferir. Essa é a magia que a gente, que é cotidiana, que é cotidiana. Olha só que lindo isso. Está regando as suas plantinhas e pensando e interferindo na vida de outras pessoas. Isso é magia que fica potencializado pela conexão com a planta, com a terra, com o alimento, né? Imagina em algumas igrejas crentes aí, evangélicas, fazendo grupo de orações para que tal pessoa volte para o caminho X, sendo que ela escolheu, né, teve uma escolha própria de escolher o caminho Y, e aí um grupo de seres humanos, né, rezando, orando, fazendo movimentos psíquicos para que aquela pessoa não alcance o que ela almeja. Olha só o nível da baixaria extrafísica, da baixaria espiritual que a gente ainda vive, sabe? E é isso, o planeta tá doente, tá pedindo essa emergência espiritual justamente por conta dessa imaturidade
maioria da humanidade, né? A gente vê o quanto as pessoas estão distantes das suas essências e sempre olhando para o outro, querendo competir com o outro e tudo mais. Então, assim, esse tipo de preconceito não cabe mais, sabe? Mas a gente também não pode intervir por ninguém. A gente precisa ter a nossa autoconsciência. Hoje a gente prefere, a gente escolheu se proteger de energias e a gente utiliza nossos amigos. A gente porque a gente concebe que aqui a gente só tem a matéria, mas que a gente está coexistindo o tempo todo. Se cada um soubesse aproveitar do seu momento de sono, colocando um processo evolutivo na intenção de, durante o seu sono, você se projetar para buscar se melhorar, para fazer conexão com seus estudos superiores, para você voltar quando despertar, né? Durante o dia, assim, despertar buscando o melhor. Hoje eu quero acertar mais, hoje eu quero vibrar no amor, sabe? A gente iria atrair coisas muito maravilhosas e ligados a essa energia do movimento dos Exus e das Pombagiras, porque eles estão aqui de acordo com a nossa intenção, a gente escolhe. Eu escolho a energia de Exu do amor e da evolução. Não estou querendo dizer que não tem os Exus que vão querer, que atuam também na energia do mal. Tem. Isso aí é escolha individual, pessoal de cada um. Quem nunca matou por Jesus Cristo na história da humanidade, né? Pois Quem nunca matou por Alá, né? Quem nunca matou por... Né? Até os budistas, os monges budistas se matam. Olha só que loucura. Hoje eu não sei se está acontecendo, mas eu lembro que eu li uma reportagem sobre isso, que eles entravam em guerra, imagina. Para ascensionar, o outro grupo precisa ser eliminado. Até os budistas, gente. Então, assim, não é a religião específica, é o nível consciencial da humanidade em determinados momentos da história. E aí, por ser uma energia mais densa, e eles se associam muito com pessoas que dançam, que tem muito movimento, que tem serviço braçal, que tem serviço, igual a gente falou, dos policiais, dos bombeiros. Eu fui médium por 4 anos num centro espiritualista que atuava com a linha médica, com a linha de chineses, com a linha de xamãs, com a linha dos orixás e com a linha de Exus e Pombogiras. Gente, como essa energia vibra no meu ser, vibra muito forte. Quando a gente acoplava, pelo menos eu, assim, quando eu acoplava com a energia de Pombogira, eu girava, e é muito interessante que eu tenho energia de transmutação, né? Então, de fazer uma limpeza muito profunda, de resgate no umbral, de processos bem densos mesmo. Eu já tenho várias histórias que eu quero trazer aqui para vocês, de resgates no umbral, resgates em cidades bem submundo mesmo, assim, sabe? E isso é o que? É a experiência de várias vidas. Eu, na minha juventude, de quinta-feira eu já começava, eu trabalhava, fazia faculdade, de lá eu já ia para as baladas de São Paulo. Eu frequentei muitos anos dançando muito nas baladas, né? Na época falava discotecas e tudo, eu dancei muito axé, muita música coletiva e sempre muito consciente, gente. Eu não bebia, não fumava, nunca fui de usar nada, foi sempre assim. E hoje, depois de muito estudo, eu vejo assim o quanto que isso foi muito bom e abençoado. Eu saía nas madrugadas de São Paulo sem nunca ter sido abordada, atacada, nada. Então, olha o tanto de proteção que eu tinha dos Exus e das Pombogiras. O mesmo comigo, quando eu vim de Goiânia para São Paulo, eu ficava andando lá no centrão de São Paulo às 11 da noite, 11h30, já cheguei a 1h da manhã, andando sozinho, voltando para casa, e ninguém nunca me abordou, ninguém nunca olhou diferente para mim. Eu achava isso incrível, e as pessoas falavam que já foram roubadas, já foram assaltadas, não sei do que, e nunca aconteceu nada comigo. Eles são guardiões, eles são protetores, depende, se você tem as melhores das intenções,
a gente vai ter sempre eles perto. E é uma delícia ter essa energia, sentir essa energia. Eu, quando eu trabalhei 4 anos, né, como eu falei, como médium. Todas as sextas-feiras eu dedicava para esse centro espiritualista que ficava na região da Vila Mariana, numa região mais nobre até em São Paulo. E eu morava lá na periferia, no Eldorado, na cidade de Diadema, e tinha o deslocamento. As giras, a assistência terminava por volta aí de 11h30, meia-noite. Depois disso, a gente ainda ia fazer toda a limpeza do espaço. Eu acabava saindo 1h30 da manhã, chegava 1h30, 2h da manhã, lá na perifa, de carro, dirigindo. E, gente, nunca aconteceu nada. Eu chegava assim numa boa. Não tô falando que, gente, que vocês vão, vou sair à noite assim, à torta e à direita. Não, mas é porque a minha confiança com meus guardiões, com meus amparadores era tamanha que isso permitia que eu, né, me deslocasse e chegava bem. Aí teve uma vez que eu tive uma projeção astral, né, que a gente chama, que eu via um processo bem patológico na região que eu estava morando, que estava já negativado. E isso foi um aviso da espiritualidade para eu deixar de atuar nessa assistência, porque a energia do local já estava diferente, podia ter algum processo ali. E eu insisti em ficar mais um tempo. Aí o que aconteceu uma vez? O carro que eu tava, ele simplesmente não ligou de jeito nenhum. Eu precisei dormir perto lá na Vila Mariana, paguei um local para dormir e não fui para casa. Beleza, a espiritualidade avisou através do carro, materializou lá um problema que no outro dia de manhã pegou o carro normal. Para eu ir embora não pegou de jeito nenhum. E eu ainda insisti em continuar, mas eu insisti em continuar na assistência, tava no apego. Gente, apego é a pior coisa, né? O que aconteceu? Teve uma vez que aí eu chegando no bairro, eu vi uma moto com 2 caras, eles passaram por mim, viraram e vieram atrás. E aí eu chinelei no carro, fui embora, pisei até chegar em casa e consegui dar um perdido neles. Foi aí que eu desisti, falei, não, fui lá, falei, olha, eu vou me afastar do trabalho assistencial, não tá dando mais, tal. E também a espiritualidade já estava dando um sinal para eu me mudar daquela região. Eu precisava dar um salto evolutivo na minha vida e mudar, né, e ficar mais próximo dos locais, do trabalho, de onde eu estava sendo mais produtiva. E eu estava ainda ficando, né? Então, assim, a espiritualidade, ela avisa, ela dá sinais. Eu tive projeção, eu tive o sonho, né, mostrando, o carro pifou e eu ainda insisti até que sofri, até que a única vez, assim, mais de perigo foi esses motoqueiros, que eu achei muito estranho, não me alcançaram, ainda bem. Mas aí eu decidi, não dá mais, eu vou precisar me afastar, porque eu não tinha condições ainda de morar perto do local. Aí eu dei um tempo na assistência de médium, né? De médium lá, voluntária às sextas-feiras. Então, isso porque a gente vê que a espiritualidade, quando a gente tem boas intenções, intenções assistenciais, eles estão sempre do nosso lado. E nos ajudando, e nos amparando, e nos avisando quando tá próximo de algum perigo, né? Basta a gente estar atento, a gente observar esses sinais, sabe? E a gente deixar de ser arrogante, prepotente, ou também eu tinha muito a síndrome da super-heroína, e gente, não precisa disso, né? Então a gente queria falar, desmistificar essa questão de Exus e Pombogiras. A Umbanda faz um trabalho incrível, planetário com esse tipo de energia, que não é só entidade, né? Um tipo de energia. Um tipo de energia e muitas vezes as pessoas são tão ignorantes, porque assim, na religião não vou dizer, gente, tem gente que realmente precisa da religião, tem um processo de dor, de medo da vida, porque às vezes tem as lembranças de vidas passadas marcadas ali por grandes traumas. A nossa história é traumática, é triste. É mais traumática do que positiva. Só que tem muita gente que usa a religião para fuga ou para manipular pessoas. Mas tem gente que realmente precisa, porque tem dor. E pessoas fraternas que têm dor e estão na religião buscando mesmo um processo de
conexão com algo superior, né, com a divindade, muitas vezes ela pela fé pede ali um milagre que seja, e quem que está auxiliando aquela pessoa? Os Exus e Pombogiras, porque na multidimensionalidade, para a energia fraterna, para a energia evolutiva, não tem separação. Só que, às vezes, esse Exu, ele se apresenta de acordo com a fé da pessoa, com Nossa Senhora, com um santo, ou com um simples ser de luz. Que é um exemplo de Exus no mundo cristão, são os templários, que protegiam pessoas que buscavam a verdade. Olha só que interessante. A verdade. Olha, templários são Exus, são energias de Exu. Exu não é aquele cara negro, fortão, lutador. Não, aquilo ali é uma das representatividades de Exu. São Jorge é considerado um Exu, uma energia de Exu. Entendeu? Porque o São Jorge ele lutava, ele se movimentava, ele não ficava dentro de um monastério só na devoção e nos estudos. Que é uma energia diferente, a energia do raio amarelo, do raio branco, a energia de Oxóssi, a energia de Ibeji, etc. Então são energias com nomes diferentes em diversas religiões ou grupos espiritualistas, né? É muito lindo de saber que cada Exu, cada Pombogira tem uma história, igual nós temos as nossas histórias de lutas, né, de glórias e de infortúnios, e a gente aprende com os desafios. Eles são essas entidades que estão no plano extrafísico auxiliando a humanidade. Eles escolheram atuar na assistência, né, para poder livrar do mal, assim, de forma mais grotesca, mais grosseira. Ajudar nas curas, nos desassédios, né? E eles transfiguram de acordo com a necessidade, né? A neurociência fala dessa neuroplasticidade que às vezes a gente concebe pela mente, mas e na prática? O que significa tudo isso, né? Seria muito interessante as pessoas buscarem mais o conhecimento das leis herméticas, que fala, o primeiro princípio é o do mentalismo. Tudo que a gente mentaliza, a gente plasma, né? A gente cria campos, que o Fernando é mestre em explicar, a gente pode falar num outro vídeo, campos morfogenéticos, e tudo isso, esses campos criam conexões de acordo com o nosso tipo de pensamento. Então, o que você quer, aonde você quer se fixar no momento do seu sono? O pensamento que gira no seu dia a dia é para ali que você vai. Exatamente. Se você está pensando muito negativo das pessoas, pode ter certeza que você dorme, o seu corpo astral, emocional, ele vai para aqueles ambientes. Se você busca processo de evolução, de amor, você vai tanto para lugares de aprendizados quanto para lugares fazer assistência. E o quanto que é gratificante sentir, acordar, lembrando ou sentindo que você foi produtivo, útil, fazendo assistência enquanto dormia. Eu tive uma projeção com Brumadinho. Foi Brumadinho? Foi. Mariana. Lá em Minas. Eu acho que foi Mariana. Que eu acordei assim, lembrando de lama. Na época eu acordei, nossa, por que será que eu sonhei com tanta lama? Aí às vezes a mente já vai pro negativo, né? Que você tá, nossa, o que eu tô errando na vida? Gente, às vezes a gente lembra de processos pesados, mas que a gente estava fazendo assistência. Aí naquela noite eu soube que teve, né, todo o desastre, e quando a gente tem propósitos bacanas, a gente está fazendo assistência durante o sono. Exatamente. Bom, acho que a gente se estendeu um pouquinho. A gente vai falar bastante dessas energias. Eu vou trazer aspectos de experiências da minha vida, principalmente da minha família. Projeção, que você é expert nisso. É muito legal. Mais na prática do que na teoria, viu? Projeção ajuda a gente a ver a verdade, a não cair em algumas ciladas, porque aqui nesse mundo material e denso é muito fácil da gente cair em ciladas, nas aparências, a palavra dos outros,
a gente é muito seduzido pelo externo, né? Dependendo do lugar, Sentidos. se o lugar é bonito, você tem aquele vislumbre pela visão, e às vezes o coração tá lá, tipo, dando aquele pulso, olha, não é bem por aí, mas a gente fica lá, nossa, seduzido pelo que a gente tá vendo e às vezes não é, e aí a gente cai em algumas ciladas, não tem como, a gente vai cair, vai Vai levantar, aprender. vai aprender, e é isso, gente, a gente precisa estar aqui pra Amar. evoluir e amar e perdoar. O aprendizado do amor incondicional é um dos é o mais difícil do cosmos, não é nem só do planeta, é algo que transcende a nossa compreensão, assim. Uhum. Bom, se vocês gostaram do conteúdo, já se inscrevam Deixe seu like, seu para joinha. ajudar o canal e a gente espalhar. Comentem, coloquem caretinhas, emoji para poder, né, engajar. Isso é muito importante para a plataforma, para o algoritmo lá. Eu queria saber de vocês, se vocês têm experiências assim com essas entidades de força de Exu e Pombogiras, que mesmo que se vocês desconhecem da funcionalidade, mas se vocês lembram de algum livramento na sua vida, ou de algum ganho, porque eles também trazem muita prosperidade quando a gente está em sintonia com eles. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!